Imaginem uma criatura tão colossal, tão poderosa, que dominou os oceanos milhões de anos atrás. Este era o megalodonte, o maior tubarão que já existiu, o rei indiscutível dos mares pré-históricos. Os dentes do megalodonte, alguns com mais de 18 centímetros de comprimento, são coisa de pesadelos, uma pista do tamanho e poder imensos deste predador ancestral. Durante seu reinado, ele percorreu todos os cantos do globo, desde águas costeiras rasas até as profundezas do oceano aberto. No entanto, o reinado desta criatura magnífica eventualmente chegou ao fim. Juntem-se a nós em uma jornada no tempo para descobrir os segredos deste gigante pré-histórico. O megalodonte, cientificamente conhecido como Lee, pertencia a um grupo de tubarões chamados de tubarões mackerel. Este grupo inclui alguns dos tubarões mais conhecidos da atualidade, como o grande tubarão branco e o tubarão macô. No entanto, o megalodonte fazia seus parentes modernos parecerem anões, atingindo comprimentos de até 18 metros, o que é maior que um ônibus escolar. Os cientistas dependem principalmente de dentes fossilizados e vértebras para reconstruir seu tamanho e aparência. Apesar dos desafios na determinação de suas dimensões precisas, o tamanho maciço do megalodonte é inegável. A história do megalodonte é uma mistura cativante de evidências científicas e reconstrução imaginativa, pintando um quadro vívido de um gigante pré-histórico. O status do megalodonte como um superpredador não era apenas devido ao seu tamanho imenso. Ele possuía adaptações físicas que o tornavam uma máquina de caça formidável. Sua característica mais marcante eram seus dentes. Os dentes de megalodonte atingiam comprimentos de mais de 18 centímetros e eram serrilhados, como uma faca de churrasco. O megalodonte poderia gerar uma força de mordida de até 180 mil newtons, equivalente ao peso de 10 elefantes africanos adultos. A combinação de tamanho, dentes serrilhados e força de mordida tornou o megalodonte um predador formidável. Como o superpredador de seu tempo, o megalodonte estava no topo da cadeia alimentar antiga, desempenhando um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Sua dieta consistia principalmente de grandes mamíferos marinhos, incluindo baleias, golfinhos e focas. Evidências fósseis, como marcas de mordidas em ossos de baleia e dentes de megalodonte presos em vértebras de baleia, fornecem evidências convincentes dessas interações predatórias. Os hábitos alimentares do megalodonte tiveram um impacto profundo nos ecossistemas marinhos que habitava. Como um superpredador, ajudou a regular as populações de suas espécies de presas, impedindo que qualquer uma delas se tornasse dominante. Na próxima sessão, vamos nos aprofundar nas evidências fósseis que nos permitem juntar as peças da história do megalodonte. Seção 5. Evidências fósseis, desvendando a história do megalodonte. Nossa compreensão do megalodonte, como muitos animais extintos, é montada a partir do registro fóssil. Felizmente para nós, os dentes maciços do megalodonte, compostos de material mais durável, oferecem uma janela para o seu passado. Esses dentes, espalhados por todo o globo, contam a história de um predador cosmopolita. Das costas da América do Norte às costas da África e Austrália, dentes de megalodonte foram desenterrados, indicando uma distribuição generalizada pelos oceanos antigos. Ao estudar esses fósseis, os cientistas podem reconstruir a estrutura esquelética do megalodonte, estimar seu tamanho e peso, e obter uma compreensão mais profunda de sua locomoção e estratégias de caça. Na sessão seguinte, exploraremos as possíveis causas do desaparecimento do megalodonte. Seção 6. O reinado e a extinção, um mistério das profundezas.
O reino de terror do megalodonte nos oceanos durou milhões de anos, um testemunho de seu sucesso como um superpredador. No entanto, há cerca de 3,6 milhões de anos, essa criatura magnífica desapareceu da Terra, marcando o fim de uma era. Uma das teorias principais atribui a extinção do megalodonte à mudança climática. Durante o período em que o megalodonte desapareceu, a Terra passou por mudanças climáticas significativas, incluindo uma tendência de resfriamento e mudanças nas correntes oceânicas. Na próxima sessão, vamos nos aprofundar no impacto potencial da mudança climática na extinção do megalodonte. Seção 7. Mudança climática. Um possível cúmplice na derrocada do megalodonte. Durante o reinado do megalodonte, o clima da Terra estava passando por um período de transição significativa. O planeta estava esfriando, passando de um clima mais quente para um mais frio, levando a mudanças nas temperaturas e correntes oceânicas. À medida que as temperaturas do oceano esfriavam, os habitats adequados para as presas preferidas do megalodonte, como baleias e golfinhos, podem ter encolhido ou mudado para diferentes regiões. Isso pode ter levado a um declínio nas populações de presas, tornando cada vez mais difícil para o megalodonte encontrar alimento suficiente para sustentar seu tamanho enorme. Na próxima sessão, exploraremos o papel da competição na extinção do megalodonte. Seção 8. Competição e escassez de presas. Outros fatores na extinção. Além da mudança climática, a competição de outras espécies predatórias pode ter contribuído para a morte do megalodonte. Durante as épocas do Mioceno Superior e Plioceno Inferior, novos predadores marinhos, incluindo os ancestrais das baleias assassinas modernas, surgiram em cena. Esses predadores, potencialmente caçadores mais ágeis e inteligentes, teriam competido com o megalodonte por recursos. As pressões combinadas da mudança climática, competição e uma oferta cada vez menor de alimentos provavelmente se mostraram demais para o megalodonte superar. Na próxima sessão, mudaremos nosso foco do científico para o cultural, explorando a presença duradoura do megalodonte na cultura popular. Seção 9. O megalodonte na cultura popular. Mitos e lendas. O megalodonte, extinto há milhões de anos, continua a capturar nossa imaginação, inspirando admiração e medo. Seu tamanho colossal e destreza predatória o tornaram um tema popular do folclore, literatura e cinema. Contos de monstros marinhos gigantes fazem parte do folclore marítimo há séculos. Nos tempos modernos, o megalodonte tem sido apresentado em inúmeros livros, filmes e documentários. Na próxima sessão, exploraremos o fascínio duradouro do megalodonte. Seção 10. O fascínio duradouro pelo megalodonte. A influência do megalodonte em nossa imaginação coletiva é inegável. Apesar de extinto há milhões de anos, este tubarão pré-histórico continua a fascinar pessoas de todas as idades, de crianças em idade escolar, aprendendo sobre a vida pré-histórica, a adultos cativados por documentários e relatos fictícios. O megalodonte representa uma conexão com um passado distante, uma época em que gigantes vagavam pela Terra. Seus fósseis oferecem um elo tangível com um mundo pré-histórico, permitindo-nos vislumbrar a incrível diversidade e escala de vida que existia há milhões de anos. Em conclusão, o fascínio duradouro do megalodonte é uma prova de sua natureza inspiradora e dos mistérios que ainda o cercam. Seção 11. Conclusão. O legado de um gigante. Pré-histórico. O megalodonte, embora extinto há muito tempo, continua a lançar uma longa sombra sobre nossa compreensão do mundo pré-histórico. Este tubarão colossal, com seu tamanho enorme, mordida poderosa e reinado como superpredador,
garantiu seu lugar como uma das criaturas mais impressionantes que já habitaram nosso planeta. Embora o reinado do megalodonte tenha chegado ao fim, seu legado vive. Seus fósseis fornecem insights inestimáveis sobre a evolução da vida marinha, ajudando-nos a entender a complexa interação entre predadores e presas que moldou os ecossistemas oceânicos ao longo de milhões de anos. À medida que continuamos a explorar o registro fóssil e desvendar os mistérios do passado, o megalodonte, sem dúvida, continuará a cativar nossa imaginação.